Aqui são os meus clientes, né? Então as classificações dos meus clientes, as estrelas que eles vão me dando por cada projeto, basicamente. Mas o caso é que hoje eu não ganhei nenhum tostão. Eu sim, ganhei 100 cruzeiros. Ganhei 100 cruzeiros da Dona Florinda para varrer o pátio. Pois eu te invejo. Toma. Chaves, Mas que fique bem varrido, hein? Então, como vimos com o nosso glorioso Chaves, vamos trabalhar porque quem tenta trabalhar sem entregar valor, de nada consegue, não é verdade? Então, vamos começar com o meu perfil, né? Nada mais justo do que eu mostrar o que eu fiz no meu início de carreira. Hoje a plataforma Freela não é mais a minha prioridade. A minha forma de captação é diferente. Inclusive, se você quiser que eu faça uma aula falando sobre isso, deixa aqui no comentário para eu saber que isso seria um ponto importante. Aí eu posso montar essa aula. Tô aqui no site do Orkana. Esse é o site que eu mais fiquei, então eu não usei só o Orkana, certo? Eu usei outros sites também, como freelancer.com, 99 Freela. Então, se você olhar, eu até caí aqui, né? Porque você precisa estar ativo para poder estar numa pontuação mais alta. Mas se a gente olhar aqui, eu tenho as estrelinhas, né, dos meus projetos. Aqui o meu número de telefone, Brasil. Aí aqui fala o nível que eu estou, beleza? Aqui são as habilidades, certo? Então, essas habilidades, eu que vou adicionando, e aqui fala, tipo, quantos projetos eu fiz que contemplaram essas habilidades. Então, aqui está atrasado, não é o ano certo, né? Se eu fosse reativar essa conta, eu teria que editar isso aqui e colocar os anos de experiência corretamente, mas como eu falei, esse foi o meu início de processo. Então, Premiere, eu trabalho mais com edição de vídeo, né? Então, você vê que a maior quantidade de projetos foi dessa. E esses aqui, ó, eu nem cheguei a fazer. Aqui tá o portfólio que eu fiz, né? Então, só pra você saber, aqui eu fiz capinhas para o portfólio, né? Então, eu deixei bem organizado. É uma coisa que eu indico você fazer, certo? Não se preocupar só em fazer uma boa qualidade, né? É o que a gente sempre ouve falar, você provavelmente já ouviu e já viu isso. Não adianta um produto lindo sem uma boa embalagem, certo? Aqui eu não sou designer de formação, então eu que fiz, mas se você for um designer, provavelmente você faria muito melhor do que eu, mas eu acredito que isso já dá um tom mais profissional para o seu cliente. Então aqui eu fui colocando capas para cada área de criação que eu fiz para o meu portfólio, né? Aqui são os meus clientes, né? Então, as classificações dos meus clientes, as estrelas que eles vão me dando por cada projeto, basicamente. Você vê que, graças a Deus, eu me preocupei em fazer um bom trabalho, então todos eles sempre me recomendaram e gostaram do meu trabalho. Inclusive, esse foi um dos motivos de eu ter saído da plataforma, porque quando eu comecei a montar essa carteira de cliente, isso meio que foi se expandindo, né? Então, eles foram me indicando para outras pessoas, eu também fui aprendendo a realizar outras captações e eu meio que não precisei mais depender da plataforma para conseguir trabalhos. Acredite em mim, tem muita oportunidade no mercado hoje em dia. É só você realmente saber realizar um bom trabalho, saber fazer as coisas da forma certa. Não é só ter qualidade técnica, como eu acabei de falar, a embalagem é importante. Se você não souber se divulgar, muito provavelmente você vai ter dificuldade de ter resultados melhores. Então é um conjunto de coisas, na verdade, né? Mas vamos lá. Um dos pontos importantes, e aqui eu já vou colocar uma melhoria no meu próprio perfil, tá? Esse sobre mim. A gente vai ver a aplicação disso em outros freelancers, mas entenda que hoje em dia mudou muito o tipo de marketing que a gente aplica. Então hoje, se você for estudar sobre marketing, você vai ver que a gente está no marketing 4.0. Então o perfil do consumidor mudou. De uma forma simples para você entender, antigamente, quando você olhava para a televisão e você via anúncios na televisão, os anúncios vendiam um produto. Então, é promoção, o brinquedinho lá da criança era R$100, promoção, R$80, 20% de desconto. Estou dando um exemplo. Então, antigamente, você anunciava, você promovia muito o seu produto. Mas se você observar, essas coisas mudaram. Então, se você olhar hoje na televisão, as propagandas, elas contam histórias. E o produto, ele só faz parte da história. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a forma que o cliente, que você está comprando as coisas, mudou. Então, o seu cliente também
mudou. O que isso mostra é que a gente precisa estar atento ao nosso cliente. Mas o seu portfólio, ele tem que ser feito para o seu cliente, não para você. Então você precisa entender o seu cliente. Então, por que eu estou falando que sobre mim é muito importante? Porque sobre mim tem que mostrar quem eu sou. Você, de alguma forma, precisa ser mais pessoal com o seu cliente. Quando o cliente entende a sua história, quando o cliente entende os seus valores, quando o cliente entende que você está ali porque você ama, porque você quer entregar resultado, que você tem integridade, que você é honesto, tenha certeza que essas características suas pessoais, unidas com o que ele vai ver no portfólio, vai ser muito mais importante do que simplesmente um portfólio bonito. Fazendo a ressalva extremamente importante para você aqui agora. Não adianta você ter um sobre mim muito bonitinho, você ter um portfólio fundamental, se você não sabe conversar com o seu cliente, se você não tem interesse genuíno pelo seu cliente. Eu várias vezes precisei de freelancers, eu várias vezes tive propostas de freelancers que não me engajaram simplesmente porque eles não tinham interesse pessoal no meu projeto. Inclusive, se você quiser que eu faça um vídeo falando sobre isso, mostrando as propostas, sem obviamente mostrar a identidade da pessoa que me mandou, mas mostrando a minha visão do que funciona e do que não funciona, deixa aqui embaixo que eu vou fazer esse conteúdo com muito carinho para você entender que muitas vezes a forma como você entrou em contato com o cliente foi o que matou a vontade dele de continuar conversando com você. Quanto mais específico for o seu perfil, melhor. Então, talvez hoje eu testaria criar 2 perfis. Um perfil que seria para consultoria empresarial e outro perfil para trabalhar com audiovisual. Por que isso? Por que eu faria isso? Porque o cliente, ele precisa entender, observe, preste muita atenção, pare o que você está fazendo agora e preste muita atenção no que eu vou te falar agora. O cliente, ele precisa entender que você resolve a solução dele. Se você tiver com uma dor de apendicite, né, que a gente fala, que é uma dor que a pessoa não consegue ficar ali, ela tem que de algum jeito sair e resolver e fazer a operação. Você vai procurar um clínico geral? Não, você vai procurar um especialista em apendicite que faça a cirurgia e resolva o seu problema. Isso mostra que quanto mais específico você for, mais fácil você pode conseguir trabalhos dentro da área que você quer. Então você precisa pensar isso. Por mais que no início você aceite vários projetos, você precisa ir construindo a sua linha, porque quanto mais específico você for, melhores projetos você vai ter. Beleza? Então, talvez se eu começasse hoje, eu não começaria com um perfil entregando 2 projetos. Eu criaria 2 perfis no Orkana, um em que eu seria consultora e um que eu trabalho com edição de vídeo. E aí construiria todo esse arcabouço, mostrando para o meu cliente que eu resolvo o problema dele. Então, por exemplo, se eu tivesse 2 perfis, isso aqui não estaria aqui. Porque o cliente que quer minha consultoria, para ele tanto faz se eu sou designer ou não. Mas para ele é importante saber que eu sou auditora da qualidade. Então eu vou ter uma visão diferente no negócio dele. Para ele vai ser importante saber que eu tenho 7 anos de experiência trabalhando com gestão de processo. Entende? Então a sua descrição precisa resolver o problema do cliente. O que é que você quer trabalhar? Você quer trabalhar com edição de vídeo? Então qual é o tipo de edição de vídeo? É YouTube? Então mostre a ele que você conhece o mercado do YouTube, que você edita para YouTube. Você quer trabalhar com ensino? Mostre para ele que você conhece de ensino, que você sabe trabalhar, que você sabe resolver o problema dele. Isso aqui, só esse toque que eu tô te dando, já vai te ajudar bastante no seu processo, já vai te ajudar bastante a conseguir resolver o problema do seu cliente. Aqui tem o histórico do freelancer, então a sua história, certo? Que recomendo de novo, sempre em bullets. Então, sempre por tópicos, não fique criando textos enormes, porque provavelmente o cliente não vai parar para ler tudo isso, e isso vai te prejudicar, isso não vai te trazer tantos resultados. Aqui, no caso do Orkana, ele mostra as certificações, certo? Então, aqui você pode ir fazendo testes, ele vai te dando que é aprovado ou não. E aqui os idiomas que você fala, e isso aqui também vai influenciar no que vai aparecer para você, né? Basicamente. Bem, isso aqui é como se fosse o seu portfólio profissional, né? No caso do Orkana, é onde o cliente pode te conhecer mais. Por isso é muito importante você dar valor nisso aqui.